Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. 10 horas em ponto no Rio de Janeiro. Muito bom dia. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e está começando o Nossa Área, primeira edição. Ao meu lado está Mauro Santana, na produção Ricardo Tavares e Rodolfo Lamas, aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Tem muita coisa aqui para você, o noticiário do seu clube de coração, entrevista exclusiva e muito conteúdo na rádio do seu esporte. Vamos começar girando, primeiramente, os jornais e sites e depois os clubes aqui em 91.1. Está no ar o Nossa Área, primeira edição, com muita coisa para você. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. 10 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro, é hora de girarmos os jornais e sites por aqui, começando pelo jornal Lance, segredo do sucesso. Defesa do Botafogo é a melhor do segundo turno do Brasileirão. Está por trás da ascensão da equipe, que está apenas a 1 ponto do G6. Jornal O Globo. Indiano processa a FIFA por trabalho escravo no Catar. Entidade é acusada de não usar sua influência para garantir condições mínimas de trabalho. Jornal Metro, abre aspas, o Brasil pode ter ídolos paralímpicos, diz velocista Verônica Hipólito. Jornal O Dia. Sem Neymar, Oscar herda a camisa 10 da seleção brasileira. Vamos girar agora os sites aqui na rádio do seu esporte, do Rio, do Brasil. Todas as informações para você, começando pelo Globo Esporte. Abre aspas, não sou o cara. Tite se diz pressionado com euforia da torcida e volta a dividir méritos da boa fase da seleção. A frase virou meme. Lance net. Tite pede cautela após euforia com a seleção. 2 pontos. Abre aspas. Não sou o cara. Fecham aspas. Portal da Band. Tite nega Neymar dependência na seleção. ESPN. Escolha de sede na final. Conmebol investigará suspeita de corrupção relacionada com a Copa América do ano de 2007. Esses os destaques dos jornais e sites aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 10 horas, 2 minutos no Rio. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. E seguimos girando destaques aqui na rádio do seu esporte, destaque do Vasco da Gama com Ranieri Borges. Após cumprir suspensão na última partida, o lateral esquerdo Júlio César está à disposição do técnico Jorginho e é bem provável que retome a posição de titular para a partida de sábado contra a equipe do CRB. Na última partida ele não atuou e quem jogou na posição foi o jovem Alan Cardoso, que tem agradado bastante ao técnico Jorginho quando atua na região. No Flamengo, a equipe que volta a campo no treino de hoje à tarde no Ninho do Urubu, com portões fechados, o técnico Zé Ricardo comanda coletivo a pronto para definir a equipe que enfrenta o Fluminense quinta-feira em Volta Redonda. E seguimos girando destaques, agora é hora do Botafogo, destaque com o Thiago Esteves. De acordo com os representantes do Diogo Barbosa, um dos destaques do Glorioso nesta temporada de 2016, o Botafogo ainda não entrou em contato buscando uma renovação contratual. O clube tem uma preferência verbal e não contratual para a renovação de contrato, mas caso outro clube faça propostas para contratar o jogador, o Botafogo será notificado e terá a possibilidade de fazer uma contraproposta. Técnico Jair Ventura e comissão técnica já demonstraram interesse na permanência do atleta. Vamos agora saber o destaque do Fluminense com Bruno Lousada. No treino de ontem à tarde nas Laranjeiras, o goleiro Diego Cavalieri participou apenas da primeira parte da atividade.
quando fazia um trabalho específico junto dos outros goleiros. Depois, quando o técnico Leverkusen dividiu o elenco em 4 equipes, Cavalieri fez um trabalho à parte. Isso indica que ele não deve ser titular na partida contra o Flamengo nesta quinta, com Júlio César no gol do Fluminense. Esse é o destaque do Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte. E hoje tem Brasil em campo pela disputa das eliminatórias da Conmebol. E o técnico Tite ressalta as qualidades do time venezuelano. Mas saber que a gente avalia assim como a Venezuela nos avalia. Agora quem tem Rondon, quem tem Guerra, quem tem Juanpi, tem muita qualidade. E a gente sabe respeitar, volta a dizer, independentemente da posição na tabela. E lembrando que não tem apenas Venezuela e Brasil às 9h30 da noite. Antes, às 5 horas, tem Bolívia e Equador. 5h30 tem Colômbia e Uruguai. 8h30 Chile e Peru. Mesmo horário para Argentina e Paraguai. A liderança das eliminatórias da Conmebol é do Uruguai, 19 pontos. Segundo colocado, Brasil tem 18. O terceiro, o Equador, 16. Quarto, Colômbia, 16. A Argentina, na zona de playoff, também tem 16 pontos na classificação. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Pesquisa do dia. 10h06 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. E hoje tem jogo da Seleção Brasileira e a nossa interatividade, a nossa pergunta do dia tem muito a ver com a seleção. Tem mais um adversário para muitos considerado fácil. Joga contra a Venezuela. O Rodolfo Lamas está na interatividade e vai trazer os canais de interatividade e a pesquisa para a gente aqui em 91.1. Rodolfo, o que tem aí de pergunta para a galera? Jogão de bola, podemos esperar um Brasil com Neymar dependência? Não podemos esperar um Brasil com Neymar dependência? Como é que tá a situação aí pelo nosso Twitter? Aí, Juan, muito bom dia para você, muito bom dia para o amigo ligado na Rádio Bradesco Esportes FM. Primeiramente no Twitter, a nossa pergunta de hoje é: você acha que o Brasil vai sentir a falta de Neymar Júnior para o confronto de hoje contra a Venezuela? Lembrando que o Brasil pega a seleção da Venezuela às 9h30 da noite dessa terça-feira. Você também pode participar, além do nosso Twitter, @Bradesco Esporte FM, Bradesco FM Rio, repetindo o Twitter, @Bradesco FM Rio, pelo Instagram, @Bradesco FM Rio, pelo telefone 2295-0046, 2295-0046, ou pelo WhatsApp 96433-8136, 96433-8136. Valeu, Juan. Valeu, esse o Rodolfo Lamas aqui em 91.1, ele vai ficar de olho, vai interagir com você. 10h07 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h08 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. E temos um convidado especial na linha para conversar com a gente aqui em 91.1, ex-zagueiro da equipe do Vasco da Gama, Henrique, fez aquele gol contra o Atlético Paranaense. Qual torcedor do Cruz Maltino não lembra? Gol de cabeça em São Januário. E está trabalhando com futebol e vai conversar sobre Vasco da Gama e muito mais aqui na Rádio Seu Esporte. Tudo certo, Henrique? Bom dia. Bom dia, agradeço a vocês novamente o convite, é sempre um prazer estar falando com todos os ouvintes e com vocês. Agora, lembramos do gol de cabeça que você teve em São Januário diante do Atlético Paranaense, disputa do Campeonato Brasileiro. Conta pra gente como é que foi aquele gol, como é que era aquele momento do Vasco da Gama. O Vasco depois passaria por momentos difíceis, como naquela época, acabou caindo inclusive na última temporada. Hoje o cenário é completamente diferente, mas como era naquela época? Uma época muito difícil, onde o Vasco não estava
uma condição financeira muito boa, decidiu montar um plantel priorizando a base, né? Então nós tínhamos muito jogador da base no elenco profissional e disputamos o Campeonato Brasileiro com uma mescla de experiência com juventude, mas mais juventude do que experiência. E sofremos ao longo do campeonato com a inexperiência da nossa equipe, de nossos atletas, dentro dos jogos, né? E isso trouxe uma dificuldade muito grande, porque foi um ano que, além das condições financeiras que não eram favoráveis, o nosso grupo não era qualificado como a altura do Vasco da Gama. Mas, enfim, a gente sabe que o futebol ele é dentro do campo, são 11 contra 11, e dentro das nossas limitações, nós conseguimos superar toda aquela deficiência que a gente tinha. E o Vasco conseguiu, nosso grupo, né, conseguiu se manter na primeira divisão no penúltimo jogo, contra o Atlético Paranaense. O professor Joel Santana treinou muito a semana a bola parada e eu fui feliz em fazer o gol com aquela bola que o Petkovic bateu perfeita na minha cabeça. Agora, Henrique, ex-zagueiro do Vasco da Gama, 2004, o ano do Henrique no Cruz Maltino. Você falou sobre o grupo daquela época que talvez não tivesse peças à altura do Vasco da Gama. Aí agora eu te pergunto, utilizando seu poder de análise, hoje o grupo do Vasco da Gama tem peças que podem estar com a camisa do Vasco da Gama, que são qualificadas para estar no grupo do Cruz Maltino? Tem sim. Com todo respeito aos atletas que estão aí, são atletas campeões, tá? Tem vários atletas que já foram campeões nas suas equipes, tem uma estrela que é o Nenê, entendeu? Que carrega o Cruz Maltino, e tem jogadores de qualidade. Essa base aí é uma base muito boa para que no próximo ano, disputando uma Série A que eu tenho certeza que o Vasco vai subir, e mantendo o planejamento juntamente com a comissão técnica, o Jorginho vai trazer as peças fundamentais para a gente fazer um Brasileirão da Série A muito forte. Eu creio nesse projeto. O projeto ele tem que dar continuidade e não pode parar, porque o Vasco ano que vem, trazendo as peças fundamentais, já que o Jorginho conhece muito bem a equipe e a fragilidade dela, ele vai trazer para com que isso acabe. E o Vasco torna-se um time capacitado para poder disputar título de igual para igual com os clubes que estão na frente hoje no Brasileirão. Agora, o Henrique, eu queria te perguntar o seguinte, né? Inclusive no nosso programa Cidade do Esporte Debate do dia de ontem foi levantado o tema sobre alguns atletas no Vasco da Gama que já têm mais de 30 anos, não teria tantas ambições assim quanto se tivesse um elenco com jogadores querendo aparecer. Principalmente os grandes destaques nesse finzinho agora de Campeonato Brasileiro tem sido a galera que está subindo. O caso do Douglas no meio de campo, o caso do Alan Cardoso. Queria que você comentasse sobre esse assunto, né? Chega para mais de 30 anos, muitos jogadores já não têm mais o que almejar na carreira. Se dentro de campo isso acaba interferindo ou não acaba interferindo, chega um momento que você cansa de viajar para Lucas do Rio Verde, para interior do Rio Grande do Norte. Como é que fica isso na cabeça dos jogadores, se você acredita que isso pode haver mesmo? Isso acontece. O pensamento do jogador muda. A gente, quando jogava, até brincava que ninguém queria jogar lá contra o Paysandu. Em Belém é muito longe a viagem, é muito desgastante. Não que o atleta leve isso para dentro de campo, mas ele carrega isso consigo na sua própria mente. É claro que o desgaste ele é muito grande para essas viagens, jogar em Criciúma é longe, em Chapecó é longe, imagina em Lucas do Rio Verde, mais longe ainda. Então, o atleta acaba desgastando devido ao passar do tempo, aonde teve uma carreira de dificuldades para poder receber, os clubes não pagam em dia, problemas familiares, entendeu? São uma série de coisas que acabam interferindo no seu trabalho profissional, como qualquer outro trabalho. E o atleta sente um pouco, ele deixa um pouco, às vezes, o emocional superar toda aquela vontade que ele tem profissional. Então isso acontece, é natural do ser humano ter esse tipo de falha, mas não justifica o termo idade. Eu acho que nós temos exemplos aí, claro,
Zé Roberto com 42 voando, são exceções, entendeu? Eu acho que o Jorginho está vendo isso, tem atletas que estão no banco que não tiveram um bom ano dentro do Vasco da Gama em termos de sequência. Esses atletas estão acima da idade, com certeza serão trocados, e o Jorginho já deve ter o banco de dados, a análise de desempenho do Vasco está ajudando nesse aspecto, para que ano que vem venha um melhor e um mais novo e, consequentemente, abaixe essa taxa de idade, ou até ele consiga buscar captar mais atletas na base para poder integrar o elenco profissional. Henrique, Mauro Santana, primeiramente bom dia, satisfação falar com você, um forte abraço. Forte abraço. E eu queria saber de você sobre essa questão que envolve o Vasco da Gama na Série B, em que, para os torcedores, o discurso de que o importante é subir, não importa a colocação, esse é o principal objetivo, mas se isso na prática vale para os jogadores, você que atuou dentro das 4 linhas, sabe o peso e a responsabilidade que é jogar pelo Vasco da Gama, e justamente por ser o time de maior camisa, de maior tradição na Série B, se isso também não influencia e não pode ser um ponto negativo para os próprios jogadores, pressionados não somente em voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas voltar na condição de campeão. Eu acho que o Vasco tem que voltar na condição de campeão. Com todo respeito às outras equipes que estão disputando a Série B, não vejo ninguém acima do Vasco nesse momento. Por mais que o Atlético Goianiense esteja na frente, mas a grandeza do Vasco é muito maior. E o Vasco tem que sempre lutar por títulos. É claro que, não havendo mais possibilidades, a prioridade sempre será chegar e subir o time. Mas o Vasco tem totais condições. Esse pensamento não pode se encaixar neste momento, já que uma equipe que liderou o campeonato aí, quase 70% do campeonato, não pode agora entregar os pontos. A grandeza do Vasco é muito maior do que um simples acesso. A grandeza do Vasco, ela reflete a títulos, e é isso que ele tem sempre que buscar. Até é bom para a carreira do jogador, porque acesso no Vasco para uma Série B não significa muito. Mais um título para aqueles atletas que estão buscando um clube, uma outra alternativa de futebol, enfim, uma oportunidade nova na carreira. O título, ele traz um benefício até na hora de você poder acertar um contrato, já que os clubes brasileiros, eles estão diminuindo o salário dos jogadores, estão com dificuldade financeira para pagar, e o atleta que está em alto nível, ele ainda consegue manter a faixa salarial dele bem acima com o título. Agora, com o acesso, vai ser apenas mais um, porque a obrigação do Vasco é sempre ganhar. Os clubes grandes têm a obrigação sempre de ganhar. Não adianta, ele vai ser sempre assim, a cobrança vai ser sempre grande da torcida, e eu concordo com esse aspecto de vitória. Tem que ser título. E deixa eu aproveitar também a tua participação para falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque em 2004, além de ter conseguido se livrar do fantasma do rebaixamento, o Vasco foi o que se chama de fiel da balança nas últimas rodadas da competição nacional. E nós temos aí uma briga ferrenha entre Flamengo e Palmeiras pela ponta de cima da tabela de classificação, brigando diretamente pelo título brasileiro. O Atlético Mineiro vem um pouco mais atrás com 4 pontos, mas ainda também com chance de título. E o próprio Atlético Mineiro enfrenta Palmeiras e Flamengo, mas existem outros clubes que também estão no caminho desses 3, ou pelo menos dos 2 primeiros colocados. É o caso do Santos. Assim como o Vasco foi o fiel da balança, quem você acha que pode fazer a diferença nessa disputa entre Palmeiras e Flamengo e tirar pontos dos 2 clubes nesta reta final de Brasileirão? Olha, analisando pelaquela antiga corrida que existia do cavalo, dos cavalinhos, o que vem atrás, que é o Atlético Mineiro, ele tem menos pressão, tá? Então eu vejo uma grande chance do Atlético Mineiro chegar na final com o título. A pressão entre Flamengo e Palmeiras, ela é muito grande. Um olha para o outro. O Palmeiras de cima para baixo, o Flamengo de baixo para cima. O Flamengo não está preocupado com o Atlético. Ele só está preocupado nesse momento em poder passar o Palmeiras. E o Atlético vem ali,
devagarzinho, comendo pelas beiradas, vai ter confrontos diretos, e nesses confrontos diretos é que ele vai decidir se ele vai ser o campeão ou não. Eu tenho certeza aí que, havendo um resultado positivo, o meu pensamento hoje, não por eu ser vascaíno, pelo contrário, eu vejo o Flamengo com uma excelente equipe, muito bem montado. Hoje eu olho o futebol, tá? Torço pro meu Vasco, mas eu olho o futebol, eu vejo o Atlético Mineiro com maiores condições do que o Palmeiras e o Flamengo. Agora, Henrique, zagueiro de 2004 do Vasco da Gama, conversando com a gente aqui na rádio do Seu Esporte. Henrique, você acabou de falar que é vascaíno, mas olha o futebol, né? Analisa o futebol. A gente tem uma possibilidade grande de termos 3 cariocas na Libertadores, de termos o Vasco da Gama conseguindo um acesso. Você mesmo falou que o Vasco tem que conseguir o acesso com o título. Podemos afirmar que o ano, essa temporada para o Rio de Janeiro, tem sido bom, tem sido positivo. O que você acha desse momento que os cariocas estão vivendo? Maravilhoso, maravilhoso. Com a ascensão do Botafogo, o excelente trabalho que o Jair está fazendo, tirando leite de pedra, tá maravilhoso. O Jair está conseguindo levantar o Botafogo, o Fluminense muito bem, também dentro das suas limitações ali, mantendo um nível de futebol coletivo muito bom. O Vasco lá em cima na Série B, um pé na Série A, entendeu? E o Flamengo disputando o título. Está sendo muito bom, e não podemos esquecer do nosso Volta Redonda, que subiu para a Série C, mais uma equipe aí que vem fortalecer o nosso futebol carioca. Hoje os dirigentes entenderam que o planejamento está acima de tudo, que tem que priorizar a base, tem que revelar jogadores, tem que fazer uma base forte, vender jogadores, enfim, poder, todo ano está surgindo 2 ou 3 promessas novas para que o futebol torne-se sustentável. E nós estamos fazendo um futebol forte, nós estamos fazendo um futebol coletivo, trouxeram treinadores de qualidade que entendem de futebol realmente, que querem vencer, e essa juventude que está vindo aí agora, de novos técnicos, essa nova safra, está fazendo muito bem o nosso futebol, respeitando sempre os grandes treinadores, aqueles que conquistaram tudo. Isso aí a gente tira o chapéu, eles também fazem parte desse sucesso, só que agora a metodologia implantada pelos clubes e os próprios treinadores, principalmente aí do nosso futebol carioca, tem feito a diferença. O Macaé aí também, que conseguiu se segurar na Série C, né? Tá aí também, então isso só tem a nos fortalecer. Espero que o ano de 2017 seja um ano de muito mais vitória, muito mais títulos e acesso, e que o futebol carioca esteja sempre aí lutando pelos primeiros lugares do nosso futebol mundial, que é o estágio que nós devemos sempre ficar. Henrique, ex-zagueiro do Vasco da Gama, conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Henrique, queria agradecer a sua participação aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, né? Foi um prazer bater um papo aqui na Rádio do Seu Esporte. Eu que agradeço a todos, estou sempre à disposição porque necessitar. Obrigado aos amigos da mesa e aos ouvintes. Um grande abraço. Henrique do Vasco falando. Esse Henrique conversando com a gente. Com assinatura e tudo, hein? Esporte, exatamente. Já dá para botar no nosso rescaldo de fim de ano, a assinatura do Henrique do Vasco da Gama. 10h23 no Rio de Janeiro. Mauro Santana, te chamou a atenção alguma coisa aí que o Henrique falou? Me chamou muita atenção ele ter falado o seguinte: time grande tem que subir com título, né, Mauro? Isso aí foi o que mais chamou a atenção, né? O fato de que ele distou um pouco do discurso que normalmente acontece, de que o título da Série B não é importante, ainda mais para equipe grande. E eu sempre disse isso, que para o Vasco, logicamente, que o mais importante é subir, mas o ideal é subir, logicamente, com um título, tendo conquistado a Série B. Até porque o Vasco não tem uma outra grande equipe. Lógico, temos aí times de grande torcida, mas com uma força regional. É o caso de Bahia, é o caso do Ceará, clubes que têm força dentro do seu estado. Interessante, né, Mauro, que não é o caso do Atlético Goianiense, hoje líder. Não tem tanta força assim. O mais forte do estado é o Goiás. Eu diria até que o mais forte é o Vila Nova. O Goiás é aquele que, por ter ficado mais tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, nos últimos 20 anos, ganhou uma projeção maior. A torcida até cresceu bastante, a torcida do Goiás. O Goiás tinha a terceira torcida.
de Goiânia, né, da capital, e hoje está brigando ali diretamente com Vila Nova para suplantar isso, e é bem possível que, se a gente levar em consideração todo o estado do Goiás, talvez Goiás hoje tenha a maior torcida, embora o Vila Nova ainda tenha uma grande concentração de torcedores em Goiânia e nas cidades que fazem parte da região metropolitana. Agora, com relação a essa situação, eu acho que o Vasco é o time nacional. O Vasco é o cara da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem que voltar, lógico, com título. Eu concordo e muito com o Henrique nesse sentido, ele deixa muito bem claro isso, e também admite o fato de que, lógico que isso gera uma certa pressão, gera uma cobrança, até uma autocobrança entre os jogadores da equipe do Vasco da Gama, para que esta reta final o time consiga superar o Atlético Goianiense. Com todo respeito ao Atlético Goianiense, eu acredito que o Vasco não pode ser vice para esse clube, né? Guardadas as devidas proporções, o Vasco não pode perder título pro Atlético Goianiense. É verdade, né? O torcedor Cruz Maltino, a maioria, creio que pensa da mesma forma. 10h26 no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo. Você está ouvindo o Nossa Área, primeira edição. A gente dá um tempo e volta já já. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bernardo, eu queria saber como é que você vai fazer para mudar ou melhorar a saúde em Petrópolis. O petropolitano tem que chegar no posto e ser atendido pelo médico, receber o remédio e sair com o exame e uma nova consulta já marcados. Com uma boa gestão, isso é possível sim. Vamos cortar custos para investir no que é essencial, colocar mais médicos e mais remédio na rede de saúde. E é com boa gestão que nós vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro e instalar uma UPA em Itaipava. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis do Coração. Cliente HSBC Brasil, seja bem-vindo ao Bradesco. Estamos prontos para receber você. Habilite já a sua conta e aproveite todas as vantagens de ser cliente Bradesco. Ative o seu acesso aos canais digitais por meio de sua conta no Internet Banking em banco.bradesco. E habilite também o seu cartão de débito nas máquinas de autoatendimento Bradesco disponíveis dia e noite. Para informações detalhadas, acesse boas-vindas.bradesco. É muito bom ter você conosco. Agora é Bernardo, chegou a hora da cidade mudar. Petrópolis pra gente, só falta você, vem pra cá. Um novo caminho, cê não tá sozinho, aqui é seu lugar. Petrópolis vai descer, só falta você, vem pra cá. Bernardo prefeito, só falta você, vem pra cá. Coligação Petrópolis do Coração. Tá na hora de arrumar a casa. Então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Porcelanato esmaltado Elizabeth, 62,5 por 62,5. Wire bege, 29,50 metro quadrado. Lâmpada de LED MB LED 9 watts, branca bivolt, 9,98. Tinta acrílica Ikini, Delanil, rende muito, 20 litros branca, 139,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Olá, aqui é Bernardo Rossi. Eu quero ser prefeito para resolver o problema de emprego em Petrópolis. Nossa vizinha Três Rios atraiu 2.600 empresas e gerou 16 mil postos de trabalho. Petrópolis não pode ficar parada no tempo. Com vontade política é possível atrair muitas empresas. E assim os pequenos negócios também crescem. Vamos investir em qualificação para nossa gente poder preencher as vagas de trabalho que vão surgir. Chegou a hora. Petrópolis vai vencer. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis do Coração. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, o destaque da equipe do Vasco da Gama, Ranieri Borges. Após pedido de dispensa para resolver problemas familiares por tempo indeterminado concedido pela comissão técnica e também pela diretoria do Vasco da Gama após o pedido do capitão Rodrigo,
O atleta volta aos treinamentos em São Januário. Participou da atividade na tarde de ontem na Colina Histórica e hoje, novamente, Rodrigo deve treinar, estando à disposição do técnico Jorginho para a partida de sábado. E em sua coluna diária, Anselmo Góes, do jornal O Globo, publicou que o Flamengo deve anunciar oficialmente que o Maracanã será entregue no dia 20 deste mês e que a partida diante do Corinthians pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizada no palco maior do futebol nacional. É aguardar e conferir. É verdade, boa notícia pro torcedor do Flamengo. Hora do Botafogo por aqui, o destaque com Thiago Esteves. 7º colocado com 44 pontos, Botafogo está apenas 1 ponto atrás do Atlético Paranaense, que é a primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. O clube volta a campo nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, para enfrentar o Internacional na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, às 9h45 da noite. Bruno Silva, autor do gol da vitória sobre o Figueirense, recebeu o 3º cartão amarelo e não enfrenta o Internacional. Diogo Barbosa segue como dúvida para a partida e, caso seja liberado pelo departamento médico, começa jogando. Se não, Dudu Cearense deve ser a opção do técnico Jair Ventura. Agora é momento de sabermos o destaque do Fluminense com Bruno Lousada. O Fluminense faz hoje a primeira atividade no novo centro de treinamento na Barra da Tijuca, pensando na partida de quinta-feira contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Leverkusen deve ter força máxima para a partida, já que não tem ninguém suspenso nem machucado, e o goleiro Diego Cavalieri deve ficar à disposição do treinador, apesar de ter poucas chances de ser titular. Seleção brasileira em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Com um bom retrospecto até aqui, Tite afirma que se sente pressionado na seleção brasileira. Eu entendo a empolgação dele, eu entendo por vezes as manifestações, mas eu confesso que eu me sinto pressionado em relação a isso. Humanamente pressionado, porque não é o Tite e não é a vinda dele que trouxe. Tem todo um legado de um trabalho anterior, tem a qualidade de seus atletas que vem aqui e traz. Isso às vezes confesso, ela me traz um peso excessivo, porque não foi o Tite, a vinda do Tite que determinou o desempenho, foi um conjunto todo de fatores. E se vocês que estão me ouvindo de alguma forma puder diluir, valorizar tudo isso, eu ia ficar feliz e não ia me sentir, sabe, como... Eu não sou o cara, eu não sou palavra de honra, eu sou um profissional que tenta, tal qual os outros, dar sua parcela de contribuição e estão tendo bons resultados. Mas que inevitavelmente ali vai oscilar, vai perder, não vou deixar, não vou virar ruim de uma hora para outra, e a gente poder analisar o conjunto de uma obra toda. No final da classificação a gente vai poder fazer uma avaliação bem legal. Tá certo, esse é o técnico Tite aqui na Rádio do Seu Esporte e esses os destaques no Nossa Área, primeira edição, 10h33 no Rio. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. É hora de darmos uma passada no que a galera está falando, está interagindo com o programa aqui na Rádio do Seu Esporte, também com a pesquisa do dia. O Rodolfo Lamas está de olho em tudo que acontece na nossa interatividade. Vai passar aí as opiniões da galera. Tudo certo, Rodolfo? Como é que estão as movimentações por aí? Olha, Juan, a pesquisa está, digamos assim, acirrada aqui no Twitter da Bradesco Esportes FM, no @Bradesco FM Rio. 43% dizendo que sim. O Brasil vai sentir a falta do Neymar no confronto de hoje contra a Venezuela e 57% dizendo que não. Participação aqui no Twitter, @Bradesco FM Rio. O torcedor Bruno Ramos, ele que está com a camisa do Flusão aqui no seu perfil no Twitter, ele disse o seguinte: bom dia, Bradescada, acredito que sim, o Brasil vai sentir falta do Neymar, mas que o jogador que entrar no seu lugar vai dar conta do recado. Portanto, ele dizendo que o Brasil vai sentir falta do Neymar, mas quem entrar deve ser o William, deve suprir bem essa ausência do Neymar. O Maicon Alves, pelo nosso WhatsApp, 964338136, 964338136, disse o seguinte:
ele que é lá do bairro Caxambi. O Brasil não sentirá a falta do Neymar. Hoje passará com facilidade pela limitada seleção da Venezuela. Juan. É verdade. Concorda com o nosso ouvinte, Mauro? O que você acha das opiniões da galera? Olha, primeiramente com relação à seleção brasileira, eu acho que mesmo atuando fora de casa, o Brasil tem obrigação de golear a Venezuela. Golear, não falei vencer não. Mas golear. O técnico Tite citou pelo menos uns 5 nomes da Venezuela que ele gostaria no time dele. Pelo amor de Deus, né? Vamos ouvir o próprio Tite falando sobre isso. Mas saber que a gente avalia assim como a Venezuela nos avalia. Agora quem tem Rondon, quem tem Guerra, quem tem Juampi, tem muita qualidade. E a gente sabe respeitar, volta a dizer, independentemente da posição na tabela. Aí, Mauro, como eu falei, o próprio técnico Tite citou Rondon, citou Seijas, citou alguns jogadores da Venezuela. São todos bons jogadores, mas não vejo nenhum deles... Tudo nota 6? Nem no banco de reservas da seleção brasileira. Nem no banco de reservas. São até bons jogadores para clubes brasileiros, para o futebol brasileiro, como é o caso do Serras, que eu acho muito bom jogador, atleta do Esporte Clube Internacional. Mas nenhum deles nem para esquentar o banco da seleção brasileira. Olha, nem esquentar o banco. Esse é o nosso Mauro Santana. Ricardo, quer falar? Fala, Ricardo. Juan, vou até além do Mauro. Nem para ser cogitado para a seleção brasileira. Olha, rapaz, a galera tá empolgada com essa seleção do Tite, com as opções do treinador. Mas o técnico Tite prega respeito para a seleção da Venezuela. Jogo que você curte aqui na rádio do Seu Esporte. Ulisses Costa na narração. Você curte tudo em 91.1. No grupo Band de Rádios, a cadeia verde e amarela por aqui. 10 horas e 36 minutos no Rio de Janeiro, é hora de girarmos os clubes na rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. E quando toca esse sinalzão, você sabe que é momento de conhecer as notícias do Flamengo. Neste nossa área, primeira edição em 91.1 no Rio de Janeiro, 10h36 na cidade maravilhosa. E o Flamengo hoje realizando mais um treino à tarde. O técnico Zé Ricardo comandando o coletivo pronto com portões fechados no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, visando definir a equipe para quinta-feira, o Fla-Flu, que será realizado no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Longas filas nos postos de venda, grande procura, intensa participação do torcedor e a promessa de estádio lotado para este compromisso das duas equipes, que vem de bons retrospectos, apesar da derrota do Fluminense para o Santos na quarta-feira da semana passada. O clube vem obtendo boas vitórias, principalmente em casa, e pode, quem sabe, garantir aí a participação na Copa Libertadores da América do ano que vem. O Flamengo, que luta diretamente pelo título brasileiro com o líder Palmeiras e não pode nem pensar em perder pontos. Nosso convidado aqui no Nossa Área é o meio-campo Diego, a principal contratação do Flamengo e eu diria até a maior contratação no futebol brasileiro na atual temporada. Ele fala a respeito de sua rápida adaptação ao manto sagrado rubro-negro. É um prazer estar falando com vocês aí. Bom, é até difícil explicar aí, né, com palavras essa sensação, porque é algo muito especial, né? E é o que eu tenho sentido em cada etapa, desde a assinatura do contrato até a apresentação, o primeiro jogo, o primeiro gol, enfim, os próximos jogos, né? Que tudo tem gerado essa expectativa, esse momento que nós estamos vivendo. É uma grande honra vestir essa camisa aqui, cara, porque eu, quando me vejo nas fotos, inclusive com a camisa, eu comentei com a minha esposa, parece que tem algo que é familiar, sabe? Realmente eu tenho me sentido muito feliz em todos os aspectos e estou muito honrado de fazer parte de um clube como esse. Ele também falou a respeito da briga do Flamengo pelo título e por que ele acredita que o Flamengo merece ser campeão brasileiro. Porque a equipe é uma equipe de verdade, além da qualidade que tem individual, é uma equipe que se respeita, que se ajuda, que realmente é generosa um com o outro, e isso inevitavelmente gera uma expectativa positiva e até nós temos, porém
sabemos das dificuldades também, sabemos que, como você disse, tem muita coisa para acontecer e nós não podemos perder a nossa concentração com os nossos sonhos, né? Eu acho que temos que agir sempre com a razão, nos dedicar nos treinamentos, ter humildade, para que aí sim, no final de tudo, nós possamos colher, né, os frutos. E é esse pensamento que nós temos, e eu acredito que sim, é possível, porém muita coisa para acontecer e muito sacrifício a fazer ainda. Diego também fala a respeito de seleção brasileira. Afinal de contas, um bom desempenho do Flamengo e suas boas atuações com a camisa rubro-negra podem credenciá-lo a ser lembrado pelo técnico Tite. E se ele acredita nisso, e se tem essa questão como meta, se ele tem um sonho de voltar à seleção. Eu acho que sonhar, sim, acaba sendo até inevitável pelos momentos que eu vivi com a seleção, as conquistas, né? Que tudo isso que eu vivi com a seleção brasileira, mas nesse momento é hora de se dedicar aí 100% ao Flamengo. É um momento decisivo para o clube e, como você falou, as coisas correndo bem aqui, existe essa recompensa e esse reconhecimento, né, que é fazer parte novamente da seleção brasileira. Esse sonho ele existe dentro de mim, como eu te disse, mas a minha cabeça está totalmente voltada agora em viver os sonhos que eu tenho aqui possíveis com o Flamengo. E por último, ele falando a respeito de um confronto que será no mínimo inusitado. Afinal de contas, ele terá que enfrentar o Santos, seu ex-clube, não somente seu ex-clube, mas o clube que o projetou para o futebol internacional, onde ele conquistou os primeiros títulos e que o revelou para o futebol brasileiro. E ele fala a respeito deste encontro que está marcado pela 35ª rodada do Brasileirão. Complicado, cara, de explicar também, porque todos sabem do carinho e gratidão que eu tenho pelo Santos e que será eterno, né? Esse sentimento. Pô, é só no momento mesmo. Depois do jogo eu posso conversar com você, mas o que eu posso te garantir é que, claro, hoje com a camisa do Flamengo, por tudo que está acontecendo aqui e a forma como eu fui recebido e tenho sido tratado por todos, a minha vida está aqui. Meu prazer, toda a minha dedicação será em prol do Flamengo, mas o respeito pelo Santos é algo muito especial também e que eu vou procurar demonstrar isso com as minhas atitudes e palavras. Então, esta participação do meio-campo Diego aqui no Nossa Área Primeira Edição em 91.1 no Rio de Janeiro. E conforme informação que eu já trouxe em um dos nossos destaques, o jornalista Anselmo Góes, em sua coluna no jornal O Globo, publicada hoje, afirma que o Flamengo deve anunciar nas próximas horas, de maneira oficial, que o Maracanã será entregue no dia 20 e que poderá ser utilizado no dia 23 para o clássico com o Corinthians pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reportagem da Bradesco Esportes FM entrou em contato com a diretoria rubro-negra e a palavra oficial é que ainda não existe uma definição. Tudo que tem sido dito até agora na imprensa tem sido mera especulação. No entanto, a intenção é de realmente reunir condições para mandar este jogo no Maracanã. Este é o desejo do Flamengo e todos os esforços têm sido feitos para tal. Tanto que a empresa que tem feito a recuperação do gramado do Maracanã já concluiu em 85% o trabalho e acredita-se que ainda hoje deve ser concluído em 100% o trabalho de recolocação do gramado no palco maior do futebol brasileiro, e aí é um processo de acomodação do gramado. Vai levar um tempo, mas acredita-se que este tempo será suficiente para que o Flamengo volte a mandar os seus jogos ainda neste mês de outubro no Rio de Janeiro. É aguardar para ver, o Juan. É aguardar para ver, mas creio que o torcedor do Flamengo já está começando a ficar animado, ainda mais com a possibilidade de, na reta final, ter uma casa no Rio de Janeiro. Lembrando para você que você curte a próxima partida do Flamengo, o clássico entre Flamengo e Fluminense, nessa quinta-feira, às 9 horas da noite, transmissão com Edilson Silva, o Energia, comentários de Ronaldo Castro e Eugênio Leal, e reportagens de Fábio Peixoto e Antônio Carlos Duarte, plantão de Vinícius Gama, coordenação
é de Thier Leal. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro também, tem a partida entre Palmeiras e Cruzeiro. Olha, tem os dois duelos dos dois líderes do campeonato aqui na Rádio Seu Esporte a partir das 7 horas da noite pela internet. Às 7h30 rola a bola com Rodrigo Campos na narração, comentários de Rogério Lourenço, reportagem de Thier Leal e o plantão de Vinícius Gama. Uma vez pra ver. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Falamos da equipe do Flamengo, vamos agora para o outro lado do clássico. É hora de falarmos do tricolor das Laranjeiras. O Fluminense que pensa em bom resultado para buscar Libertadores. Bruno Lousada está de olho em tudo. Fala, Lousada! Fala, Juan, Mauro, um abraço para vocês e para todo mundo ligado no Nossa Área primeira edição. O Fluminense treina hoje na parte da tarde pela primeira vez no novo centro de treinamento do clube na Barra da Tijuca. Na atividade de ontem realizada nas Laranjeiras, o goleiro Diego Cavalieri participou apenas de um primeiro momento das atividades e depois fez um trabalho à parte com o preparador de goleiros do Fluminense e com isso o titular na quinta-feira vai ser o goleiro Júlio César. Ele mesmo fala sobre o assunto. Bom, a princípio, pelos indícios que temos tido nos treinamentos, eu creio que sim, né? O Diego está voltando, isso é motivo de felicidade para nós, é um cara importante para o grupo, mas eu creio que sim, acho que a equipe vem... Aquilo que o professor vem trabalhando desde que tivemos a folga de quase 2 dias. Ainda faltam, obviamente, aí estamos hoje na segunda-feira, jogando na quinta. Ele deve ainda fazer alguns ajustes, mas eu creio que sim. Júlio César, que entrou na partida contra o Botafogo quando o Cavalieri se machucou e vem sendo titular desde então e está cumprindo bem a função dele. E o jogador fala da estreia dele no clássico Fla-Flu. É como se acho que um clássico é sempre especial. Entrei, né, no decorrer contra o Botafogo, tem a questão da história do Fla-Flu, tudo que envolve os Fla-Flus. Então, assim, eu espero que seja uma grande estreia, né, e que o Fluminense saia vitorioso. Sabendo, claro, né, da dificuldade do momento que o Flamengo vem vivendo, mas também sabendo das nossas possibilidades, das nossas características de que nós podemos sim vencer o jogo. Após a derrota na última rodada contra o Santos, o Fluminense chega agora com um alerta ligado, já que viu os principais adversários na luta pelo G6 se aproximarem. Em caso de derrota, pode até deixar a zona que classifica para a Libertadores da América. E o goleiro Júlio César destaca a dificuldade da partida e as principais qualidades do adversário. É uma equipe, claro, tem muita qualidade, não é por acaso... nesse momento se encontra na segunda colocação. Então acho que é uma equipe que tem uma boa intensidade de jogo, velocidade de jogo, e nós temos que estar bem atentos quanto a isso. Tem um ataque de qualidade também, mas como eu citei antes, nós temos uma equipe qualificada também, temos uma defesa qualificada e podemos sim encarar o jogo de igual para igual e chegar na quinta-feira e vencê-los. Ainda na atividade de ontem, Leverkusen testou Richarlison no ataque da equipe, mas isso não quer dizer que ele vá ser titular na partida contra o Flamengo nesta quinta-feira. O tricolor pode terminar o ano invicto contra a equipe rubro-negra, após um empate no campeonato estadual e uma vitória no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Valeu, Juan, um grande abraço. Tá certo, esse é o Bruno Lousada, o Fluminense em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Mauro Santana, rapidamente queria que você falasse um pouco o que a gente pode esperar desse clássico, um jogo de um time buscando o título e um time buscando a Libertadores. Ao menos é um clássico na parte de cima da tabela. Já tivemos anos que foi um clássico de um time lá em cima e o outro lá embaixo. Ao menos a briga é na parte de cima, né, Mauro? Não, e eu espero um jogaço de bola, até porque o empate é ruim para as duas equipes. Pior para o Flamengo, muito pior para o Flamengo o empate. Mas para o Fluminense também é ruim, apesar de que existem confrontos diretos dos clubes que estão brigando diretamente por uma vaga para a Libertadores. O fato de o G4 ter se tornado G6 também facilita as coisas para o tricolor, mas é importante, tanto para o Fluminense quanto para o Flamengo, vencer esta partida. Então eu espero um jogo muito franco, eu espero um jogo muito ofensivo, em que as equipes vão buscar a vitória, vão agredir o adversário, agredir, é claro, no bom sentido da palavra, de chegar junto, de partir para dentro, de partir para cima. Então eu acredito num grande jogo, num grande clássico. As informações são de que o gramado do Estádio da Cidadania está ótimo,
Ou seja, teremos estádio lotado, porque a presença dos torcedores promete ser maciça, principalmente pela procura por ingressos, não somente na cidade de Volta Redonda, mas também nas sedes de Flamengo e Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Então são todos os ingredientes para um grande jogo, um jogo memorável e com as duas equipes muito bem colocadas. A gente fica muito feliz com o momento do futebol carioca. O Vasco da Gama aí contando as rodadas para retornar à elite do futebol brasileiro, o Volta Redonda campeão da Série D e a dupla Fla-Flu ali na segunda e na quinta colocações, respectivamente, além do Botafogo, 7º colocado. Ou seja, todas as equipes aí teremos aí quem sabe, a presença de 3 clubes brasileiros na Copa Libertadores da América do ano que vem, a exemplo do que aconteceu no ano de 2012, com a classificação de Vasco, Fluminense e Flamengo, respectivamente, 2º, 3º e 4º colocados na tabela de classificação do Brasileirão de 2011, Juan. É verdade, bem lembrado, Mauro. 10 horas e 50 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bernardo, eu queria saber como é que você vai fazer para mudar ou melhorar a saúde em Petrópolis. O petropolitano tem que chegar no posto e ser atendido pelo médico, receber o remédio e sair com o exame e uma nova consulta já marcados. Com uma boa gestão, isso é possível sim. Vamos cortar custos para investir no que é essencial, colocar mais médicos e mais remédio na rede de saúde. E é com boa gestão que nós vamos reabrir a emergência do Alcide Carneiro e instalar uma UPA em Itaipava. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. Agora é Bernardo, chegou a hora da cidade mudar. Petrópolis pra gente, só falta você, vem pra cá. O novo caminho, cê não tá sozinho, aqui é seu lugar. Petrópolis vai vencer, só falta você, vem pra cá. Bernardo prefeito, só falta você, vem pra cá. Coligação Petrópolis no coração. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Opa, o sinalzão do Vasco da Gama, o Machão da Colina, pede passagem aqui no Nossa Área, primeira edição, na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro, às 10 horas e 54 minutos, reta final do Nossa Área. Quem fala do Vasco da Gama é Ranieri Borges. E o Vasco segue preparação visando o confronto de sábado contra o CRB em São Januário. Há 3 partidas, o Cruz Maltino não atua em seus domínios. As 2 derrotas por 3-1 para Náutico na Arena Pernambuco e para Paysandu no Mangueirão, e a vitória por 1-0 sobre a equipe do Londrina no último sábado. O mando de campo era do Vasco, mas a partida foi realizada na Arena Amazônia, em Manaus.
Agora, o foco é a equipe do CRB e o Cruz Maltino vai reencontrar o seu torcedor atuando em casa e agora numa situação um pouco mais confortável, apesar de ainda ocupar a vice-liderança da competição, um ponto atrás do Atlético Goianiense. A vitória veio em boa hora, foi o que disse o técnico Jorginho, que apesar de comemorar o resultado, ele revelou que terá muito trabalho durante a semana para montar essa equipe visando a partida contra o CRB, que acontece apenas no sábado. Zagueiro Rodrigo, após ter pedido dispensa, está à disposição do técnico Jorginho, treinou na manhã de ontem, hoje também está previsto o treinamento por parte do capitão e ele pode retornar ao time titular, mas fica a expectativa se o Jorginho vai utilizá-lo ou se vai manter Jomar. Outro jogador que volta a estar à disposição é o lateral esquerdo Júlio César, que após cumprir suspensão está 100% e pode ser utilizado pelo técnico Jorginho. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, é o seu Ranieri Borges, o Vasco da Gama em destaque na rádio do seu esporte. 10 horas 55 minutos no Rio. Futebol é um traço de união. Hora de falarmos de outro alvinegro aqui na rádio do seu esporte, o Glorioso em 91.1. Thiago Esteves chega com as informações do Botafogo. Fala, Thiago! Fala, Juan, grande abraço pra você, um bom dia a toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Botafogo realiza na manhã de hoje mais um treinamento em General Severiano, de olho na partida contra o Internacional, na próxima quarta-feira, amanhã, às 9h45 da noite. Partida importante para o Glorioso, que pode colocar o clube na zona de classificação a Libertadores, né, dentro do G6. Isso porque o Botafogo está em 7º lugar, com 44 pontos, apenas um ponto atrás do Atlético Paranaense, que é a primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Jair Ventura não conta com Bruno Silva, autor do gol da partida contra o Figueirense, que recebeu o 3º cartão amarelo e por isso está fora da partida. Quem pode retornar ao time titular é o Sassá, que ficou no banco contra o Figueirense, mas a tendência é que o jogador comece jogando contra o Internacional e assim o Vinícius Tanque vá para o banco de reservas. O Sassá, inclusive, que conversou com a imprensa ontem após o trabalho em General Severiano, e ele falou sobre esse jogo contra o Internacional e a dificuldade de enfrentar uma equipe grande como o Inter, que está na parte de baixo da tabela. É um time grande, time de muita camisa, a gente tem que respeitar. A gente no começo do campeonato viveu essa situação, é complicado, é chato, não vai ser um jogo fácil. A gente vai jogar contra uma grande equipe, vai ser, eu creio, espero eu que seja um jogão, como foi contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, e estou empolgado demais para jogar, para voltar a ser feliz lá na arena. Botafogo, que ainda aguarda a liberação do lateral esquerdo Diogo, que caso seja liberado pelo departamento médico, começa jogando no meio de campo na vaga do próprio Bruno Silva, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Se o Diogo Barbosa não for liberado, o técnico Jair Ventura deve escalar Dudu Cearense como titular nesse time do Botafogo. Os ingressos para essa partida contra o Internacional já estão sendo vendidos em 3 locais de venda: General Severiano, Caio Martins e também na Arena Botafogo. Amanhã, no dia do jogo, só será comercializado no local da partida, portanto lá na Ilha do Governador. Os ingressos mais baratos a R$30 a inteira e R$15 a meia entrada. A expectativa de arena lotada para o Botafogo chegar realmente nesse G6 do Campeonato Brasileiro. Valeu, Juan! Valeu! O Thiago Esteves com Botafogo aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM. Estamos na reta final do programa, mas para fechar vamos dar uma passada na... Pesquisa do dia. Pesquisa do dia em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, as parciais do Twitter. Rodolfo Lamas. Olha, Juan, no Twitter segue tudo apertado ainda, ligeira vantagem pro não. Você acha que o Brasil vai sentir falta de Neymar Júnior para o confronto de hoje com a Venezuela? A galera participando pelo @BradescoFMRio. 40% sim, 60% não, Juan. Tá certo, a galera, né? A galera participando aqui na Rádio do Seu Esporte. Mauro, chegamos ao fim de mais um programa aqui na Rádio do Seu Esporte. O que é bom dura pouco, né, Juan? É verdade, mas a parte mais legal é que daqui a pouco a gente volta, Cidade do Esporte, meio-dia, né, Mauro? Meio-dia e 20. Aliás, hoje. meio-dia e 20, lembrando que temos agora o horário eleitoral obrigatório,
E vai ser curtinho, né? Vai ser, na verdade, um esquenta para a segunda edição, que vai ao ar às 1h30 da tarde. Lembrando que hoje os donos da bola encerram mais cedo. Tá certo, valeu, galera! Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.